Déjeme começar a compartilhar a Deixe eu palavra começar de a Deus. compartilhar a palavra de Deus. Se você pode abrir sua Se você Bíblia. pode abrir sua Bíblia. E eu pedirle de E eu favor pedir de favor que pueda estar de pie. que você possa estar de Sigue pé. siendo la palabra de Continua Dios. sendo a palavra de Deus. Y yo quiero que el Dios E eu sepa quero que Deus que saiba nosotros honramos su que nós palabra, honramos sua palavra, porque la tenemos en porque gran a estima. temos de grande estima. Y no le va a costar E trabajo não vai custar trabalho abrir en el libro de abrir no Génesis, livro de Gênesis, en el capítulo, no capítulo 1, 1, los primeros dos os versos. primeiros 2 versículos. Cuando usted lo tenga listo, Quando você tenha pronto, usted puede gritar, você pode gritar: estoy listo. estou pronto. La Biblia dice así. A Bíblia diz assim: En el no principio, princípio creó Dios Deus los cielos y la os tierra. céus e a terra. Y la tierra estaba E a terra, porém, desordenada estava sem forma y vacía. e vazia. Y las E tinieblas havia trevas se movían sobre a sobre face la faz del do abismo. abismo. Pero el E o Espíritu de Espírito de Deus se movía pairava sobre sobre la a faz face de las das aguas. águas. Si dice así su Biblia, Diz assim sua Bíblia? ahora por favor, Agora, por favor, léanlo todos leiam juntos, todos juntos, a una sola voz, a uma só voz, fuerte, forte, a la cuenta de na tres. conta de 3. Una, 2, dos, 3. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Antes de poder orar, Antes de poder quiero orar, darle gracias a Dios quero dar graças a Deus por la vida de Rafa, pela vida do la Rafa, vida de Maresa. a vida da Maressa. Ellos estuvieron Eles acompañándome estiveram me acompanhando casi 10 días, quase 10 dias, algo así, un poco más, algo assim, um pouco que hemos mais. estado viajando E en temos Brasil, estado viajando no Brasil y ha sido una e bendición tem para sido uma nuestra bênção vida. para a Ellos nossa el día vida. de mañana Eles, dia de amanhã, regresan a Blumenau, voltam para Blumenau y Dios ha puesto en el corazón e Deus tem de colocado no ellos coração deles iniciar igreja naquela cidade. No deje de orar por Não deixe ellos. de orar por eles. Y gracias, Rafa. E obrigado, Rafa. Gracias, Maresa. Obrigado, Maressa. ¿Listos para orar? Prontos para orar? Cierre sus ojos. Feche seus olhos. Padre, en el Pai, nombre em de nome de Jesús, Jesus, esta es tu palabra. essa é a tua palavra. Dale el toque. Dá o teu toque. En el nombre de Em Jesús. nome de Jesus, Dale el toque. dá o toque Para que tu palabra para que a tua palavra cumpla el propósito cumpra o propósito para el cual tú para la o qual o enviaste. Senhor enviou. En el nombre de Em Jesús nome te de lo Jesus pedimos. pedimos. Amém. 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 Y amén. E amém. Antes de sentarse, Antes de se sentar, encuentre dos o tres encontra o cuatro duas ou personas três ou quatro pessoas alrededor de usted ao redor de você y dígale así: e diga assim: este es Jesús esse é Jesus al que yo adoro. a quem eu adoro. Agarramos mais no centro do microfone, não tanto na ponta. Es que me estão falando aqui. Comencemos. Começamos. La Biblia dice A Bíblia diz que en el principio, que no princípio, quando Deus criou todas as coisas, el Espíritu o de Espírito Dios de Deus se movía sobre se la faz de movia las sobre a aguas. face das águas. Cuando este versículo Quando este está, versículo está, quiere decir quer dizer que Dios está a que punto Deus de está entrar a en ponto de escena entrar em cena a empezar a e crear começar a criar lo que Él tiene o que que crear. Ele tem que criar. El verso 3, Versículo 3, el versículo o inmediato versículo seguinte dice: y creó Dios e la criou luz. Deus a luz. Así es que antes de Assim que que Dios antes que Deus empiece a hacer comece a fazer lo que tiene o que que Ele hacer, tem que fazer, siempre Ele antes sempre antes, el Espíritu de o Dios Espírito de Deus se comienza a mover. começa a se mover. Recuerde esto, Se lembre disso, apréndalo en su aprenda no corazón. seu coração. Cada vez Que usted sienta que você sinta que el Espíritu que o de Espírito de Dios Deus se va a empezar vai a começar a se mover, quiere decir quer dizer que que Deus está a punto de está hacer a ponto algo. de fazer algo. Cada vez que el Espíritu o Espírito de Deus se mueva sobre se su move vida, sobre a sua vida, usted debe recordar você deve se lembrar que Deus está que listo, Deus está pronto, pronto listo para fazer algo. ¿Está bien? Está bem? Dígalo conmigo. Diga comigo. El Espíritu O de Espírito Dios de Deus se mueve sobre, se de move mí. sobre mim. La Biblia dice A Bíblia diz que el Espíritu de que o Dios Espírito de Deus se movía sobre se la faz de movia las sobre a aguas. face das águas. Le preguntamos a Dios, Perguntamos a Deus ¿por qué es por que que se mueve sobre la que faz de você las move aguas? sobre a face das águas. Y usted tiene que E você recordar tem que lembrar que en el verso 2 que no versículo 2 todavía no hay hombre. ainda não tem homem. Dios no había creado Deus não tinha criado Adán y a Eva. Adão e Eva. Así es que Assim que el Espíritu o de Dios Espírito de buscaba Deus buscava algo algo
con el propósito com o propósito que está en el corazón que está no de Dios. coração de Deus. El propósito de O Dios propósito de Deus, a la hora de crear na la hora de tierra, criar a terra, era que el cielo era que os céus se pudiera reflejar pudessem en la tierra. refletir-se na terra. Por eso Jesús nos Por isso enseñó a Jesus orar, nos ensina a orar, que venga tu reino, que venha teu reino y que se haga e que tu seja voluntad feita a tua vontade en la na tierra, terra como es como hecho é en el feita cielo. nos céus. Assim que Deus Assim sempre que Deus buscou sempre buscou algo que pudiera que pudesse reflejarlo. refletir. Sempre buscou a Sempre alguém buscou alguém sobre qual pudiera ver pudesse ver um reflexo, para que toda a criação conhecesse quem é Deus através da imagem. Voy bien hasta Vou aquí? bem até aqui? Assim é que o Assim que o Espírito de Deus começou começou a se mover sobre a face das águas. Porque uma das características que tem a água, quando você chega a um lago ou uma lagoa, você sabe que a superfície da água pode criar um espelho. Por isso, questão de reflexo da luz, a água reflete os céus. Agora, o Espírito de Deus se move sobre as águas, buscando algo ou alguém em que ele pudesse refletir o que os céus vai fazer. O Espírito de Deus seguia buscando algo como quando você chega na lagoa e você se inclina, você pode ver seu reflexo na água. Da mesma maneira, você pode se inclinar e você verá aos céus refletidos na água. Vou bem até aqui? Diga comigo. É questão de um reflexo. É uma imagem ou uma semelhança. Estamos bem? A Bíblia diz que Deus continua fazendo toda a criação e começou a criar todas as coisas, todos os seres vivos, os animais, as aves que saíram do mar, ou as bestas que tiveram sobre a terra, até chegar ao sexto dia. E quando chegou ao sexto dia, ele pegou um pouco de terra. A Bíblia diz que era uma terra vermelha. Assim que pegou o barro e formou um corpo. Quando formou o corpo, Deus soprou sobre ele, o pneuma de Deus entrou no corpo e este começou a viver. Diz a Bíblia, era uma alma vivente, era Adão. Assim que quando Deus o cria, Deus disse: eu farei o homem e o farei a minha imagem e a minha semelhança. Então, o Espírito de Deus, que se movia sobre a face das águas, deixou de se mover sobre a face das águas e começou a mover-se sobre a pessoa, porque já havia encontrado algo ou alguém que pudesse refletir a imagem de Deus na terra. Vou bem até aqui? O Espírito de Deus começou a se mover sobre este homem, sobre essa mulher. Eles começaram a ter filhos e filhas, e a humanidade se multiplicou através do Antigo Testamento. A Bíblia nos ensina que o Espírito Santo vinha em momentos específicos, com pessoas específicas, para propósitos específicos, quando chegava sobre eles. Verdade que sim? Diga forte. Por exemplo, você se lembra no livro de Juízes, a vida de Sansão. Você se lembra? Se alguém se lembra, a vida de Sansão, levante sua mão. A Bíblia diz que o Espírito de Deus vinha sobre Sansão, e quando o Espírito de Deus caía, Sansão se fazia bem forte. Algo mais forte. Um pouco mais forte. A força de Sansão não era dele, era do Espírito Santo de Deus que vinha sobre ele, e ele tinha uma força sobrenatural. A Bíblia diz que uma vez pegou a queixada de um jumento e com a queixada de jumento matou a 1000 filisteus. Ele não poderia somente sozinho fazer isso, mas o Espírito de Deus que estava sobre ele o habilitava para fazer
fazer algo que que normalmente normalmente no se podía não hacer. poderia ser feito. Se llama Espíritu Se de chama Dios. Espírito de Deus. Vamos, dígale al Vamos, cielo, diga aos céus: Espírito de Dios, Espírito de Deus, muévete sobre mí. move-te sobre mim. La Biblia dice A Bíblia diz que, por ejemplo, el Espíritu de o Dios Espírito de Deus venía sobre los vinha sobre os profetas. profetas. Y de repente, Um um homem podia começar começar a profetizar a palavra de Deus, porque o Espírito de Deus estava com estava com ele. Você lo recuerda? Você se lembra? Quando ele profetizava, o Espírito de Deus lhe hacía fazia falar as palavras que estavam no coração de Deus. Não todas as pessoas podiam fazer isso. Eram pessoas específicas, em em momentos específicos, para propósitos específicos. Vamos bem? Quando as pessoas começaram a ver, ao decorrer dos anos, que o Espírito de Deus se movia sobre as pessoas, eles começaram a dizer: nós queremos que você seja nosso líder. Porque se é nosso líder, deve de ter o Espírito de Deus com ele. Diga à pessoa que você tem ao lado: estão falando de você. Não poderia ser chamado líder se não tivesse o Espírito de Deus sobre ti. Assim que eles se aproximaram e disseram: poderia ser você, nosso líder, e nos guiar, porque nós temos visto que tem um sinal de Deus sobre a tua cabeça. Assim que eles começaram a liderar o povo. No decorrer do tempo, as pessoas começaram a ver que quando o Espírito de Deus vinha, as pessoas podiam começar a profetizar. Se chamavam profetas. Por exemplo, a vida de Moisés. Alguém tem lido sobre a vida de Moisés? Ok. Ele poderia subir ao monte, escutar a voz de Deus e logo descer e dizer ao povo: isso é o que Deus disse. Ele estava falando a palavra de Deus. Chamaram profetas. Mas logo disseram: como vamos saber se está falando palavra de Deus? Então disseram: se a palavra não somente diz, mas sim que a palavra produz algo, então saberemos que foi Deus. Por exemplo, Deus me disse: fere a rocha e sairá água. Assim que Moisés faz. Não só foi a palavra, mas também produziu água para que eles pudessem viver. Eles disseram: a palavra de Jeová tem se cumprido. É profeta de Deus. É profeta de Deus, porque a palavra que dá produz algo. Vou bem até aqui? Por exemplo, um dia quando o povo de Israel ia caminhando pelo deserto, se acercaram com aproximaram de Moisés e disseram: nossas famílias têm fome. Assim que foi com Deus, falou com Deus. Deus deu sua palavra. Logo ele voltou ao acampamento e disse a eles: essa é a palavra de Deus, essa é a palavra profética. Amanhã, por la manhã, vocês terão pão para comer. A Bíblia diz que ao outro dia, muito cedo, o orvalho da manhã começou a cair. E depois que caiu o orvalho, o maná, como pequenos flocos, começaram a cair ao redor do acampamento. Eles saíam do acampamento, eles recolhiam o maná, que era como pão, e eles podiam sustentar as suas famílias durante todo o tempo do deserto. Eles disseram: se vai ser profeta, tem que saber que sua palavra produz pão no deserto. Diga comigo: se é profeta, diga forte. Se é profeta, deve produzir pão no deserto. Ok? Logo o Espírito de Deus começou a se mover sobre outras pessoas. Por exemplo, disse Deus a Moisés: traz o teu irmão Arão, e ele e seu filho, e os seus irmãos, e diz assim: pega azeite e unge-os como sacerdotes do meu povo.
Quando eles colocaram azeite sobre as suas cabeças, los estaban os estavam ungiendo. ungindo. Ungir Ungir é é sinal de que o Espírito de que o Espírito Santo estava sobre estava eles. sobre eles. Agora Eles eram sacerdotes de Deus. Os sacerdotes tinham tinham duas capacidades. podiam ministrar ao Podiam povo ministrar ao povo e e podiam ministrar a Deus. Para fazer isso, Deus deu a eles certa autoridade específica. Eu vou falar. Assegure-se que a pessoa que está ao Se assegure que a pessoa do seu lado não esteja dormindo. não esteja dormindo. Pode você picar-lhe a Você oreja, pode botar o dedo na orelha, ou pode picar-lhe ojo, ou pode botar o dedo no olho, picar-lhe uma costilla. ou botar o dedo na costela. Pero assegure-se que não Mas se se vai assegure que ele não vai dormir. Assim é que eles tinham Assim uma que eles autoridade. tinham uma autoridade. Que autoridade Que tinham? autoridade tinham? Por exemplo, Quando quando um homem pecava, trazia um cordeiro para ser um sacrifício, para ser um sacrifício para o perdão de seus para o pecados. perdão dos seus pecados. Assim que o homem entrava e e se apresentava diante do sacerdote. O sacerdote fazia isso. O sacerdote pegava a mão do homem, colocava sobre a cabeça do animal e dizia: agora todas as suas iniquidades, todos os teus pecados, todas as tuas transgressões estão sendo transmitidas a este animal. Agora dizia: a inocência deste cordeiro vai ser transmitida para você. Quando ele terminava de dizer isso, dizia ao homem: você pode ir livre, você já não tem culpa. Pegava o animal que tinha recebido o pecado, colocava sobre o altar e o sacrificava. E assim ele sabia que poderia ministrar a Deus, porque cumpria a justiça e ministrava as pessoas, porque abençoava o povo. Era sacerdote, tinha autoridade de Deus no templo. Diga comigo, o sacerdote tinha autoridade no templo. Eu já levo duas pessoas. A primeira são os profetas, e a sinal dos profetas é... A primeira pessoa são profetas, e o sinal dos profetas é... que produzem pão no deserto. A segunda pessoa são sacerdotes. E o sinal dos sacerdotes é que tem autoridade no templo. Muito bem. A terceira pessoa, quando as pessoas viram que o Espírito de Deus se movia sobre as pessoas, disseram: queremos que sejam nossos líderes. E as pessoas começaram a chamar de reis. Por exemplo, o rei Davi. O Espírito de Deus vinha quando ele consultava a Deus e dizia: vou à guerra. E Deus dizia: sim, vai à guerra, porque eu vou ir contigo. E o Espírito de Deus ia com eles. Ou também me lembro, 1 de Samuel capítulo 16, como Davi entra e Samuel derrama azeite sobre sua cabeça e diz: hoje Deus tem te ungido como rei sobre Israel. Os reis também tinham sinal de unção sobre sua cabeça. Como sabíamos que era sinal de Deus? Porque tinham a capacidade de ir à guerra, conquistar um território que ninguém havia conquistado e poderia anexar ao reino. Repito, havia profetas cujo sinal era fazer pão no deserto. Haviam sacerdotes cujo sinal era que tinham autoridade no templo. E viam reis cujo sinal era que podiam conquistar e anexavam território ao reino. Vou bem até aqui? Você pode dizer: profetas produzem pão no deserto. Sacerdotes têm autoridade no templo. E reis conquistam para trazer ao reino. Agora me siga. A história do Antigo Testamento nos diz que todo este processo também era conhecido pelo diabo. O diabo sabia, porque se notava quando o Espírito de Deus se movia sobre uma pessoa e ele podia fazer obras sobrenaturais de Deus. O diabo olhava de longe e dizia:
esse tiene de esse Dios. tem de Deus. E ele sabia, E ele sabia que se podia, que se podia acabar com o líder, todo o povo se ia dispersar e se ia perder. e se ia perder. Assim que, Durante durante muitos anos, o o diabo fez tudo o que podia fazer para ir matando aos profetas. E E fez tudo o que podia fazer para ir matando aos sacerdotes. E teve que fazer tudo o que tinha que fazer para poder acabar com todos os reis. Eu estou falando sobre a Bíblia. Vocês me seguem? Por exemplo, se você lê o Antigo Testamento, ao final haverá um momento na história que se chama o cativeiro. São os últimos reis do norte ou do sul, do povo de Israel, que chegou outra nação, tomou os reis e os levou cativos. A Bíblia diz que quando termina Malaquias, começou um período de silêncio até Mateus. Entre Malaquias e Mateus, há 400 anos de silêncio. Silêncio significa o mais profeta, não mais sacerdotes, não mais reis. Assim que o diabo tinha ganhado. O diabo teve uma festa de 400 anos. Vocês vêm comigo até aqui? Eu creio que se o diabo tivesse sido brasileiro, tivesse feito uma grande festa, com desfile e muito barulho. Eu sei que vocês não gostam que o diabo faça festa, mas faz festa. Vou bem até aqui? Dígame sim, diga não. Me acompanhe de perto. De Malaquias a Mateus tem 400 anos de silêncio. O tempo passou e não teve palavra de Deus. O tempo passou e não teve sacerdotes de Deus. O tempo passou e já não tinha reis em Israel. Até que a profecia começou a ser lida. A virgem conceberá e dará à luz a um filho. Alguém tem que começar a se emocionar. A Bíblia diz em Mateus que começou a falar da vinda, do nascimento de um Filho de Deus. Como sei? Porque a Bíblia diz nos Evangelhos que umas personagens do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram ao que governava, que se chamava Herodes. Disseram: aonde está o menino que nasceu rei? Eles não disseram aonde está o menino que um dia vai ser rei. Eles disseram aonde está o menino que já nasceu sendo rei. Quando o diabo ouviu isso, o diabo estava atrás de Herodes. O diabo se espantou. Disse: como? 400 anos eu acabei com todos os profetas, com todos os sacerdotes, com todos os reis, e agora eles vêm e dizem que tem nascido um rei. Então foi e sussurrou a Herodes. E Herodes disse: oh, que bom! Encontrem ao menino e logo vêm e me digam, para que eu também vou adorá-lo. Ele não queria adorá-lo. Ele queria encontrar o menino para... Porque detrás dele estava o diabo, que sabia que se não tinha rei, o diabo seguiria reinando. Mas ele não sabe que Deus é muito mais alto e muito mais sábio. Assim que, num sonho, diz a José: pega sua mulher
y al bebé e um bebê y váyanse e para vai Egipto. para o Egito. Así es que ellos salieron Assim que eles saem escondidos escondidos y se fueron a e Egipto. vão a Egito. Entonces los Então os personagens do Oriente ya no já regresaron não con voltam Herodes. com Herodes. Y cuando Herodes E quando Herodes no tuvo não señal teve sinal dónde estaba el niño, onde estava o menino, el diablo que o estaba diabo atrás que estava atrás lo hizo enojar. o fez ficar bravo. Él le dijo, E ele disse: ¿por qué no regresaron? por que não voltaram? Ahora lo que voy a Agora o hacer que eu vou fazer es que voy a é que eu vou matar matar a todos, a los todos niños os meninos que acabam de que nacer. acabam de nascer. Y dio E una deu orden. uma ordem Y dijo al e disse ejército, ao exército: vayan a todas las casas de los vão em judíos todas as casas dos y judeus donde haya e nacido onde haja nascido un varón, um menino, un niño, un homem, varón, menino, recién nacido, recém-nascido, córtenle la cortem a cabeza. cabeça. Y dice la E Biblia, diz a Bíblia, la matazón a en matança ese día nesse dia foi muito grande. foi muito grande. Pero el Dios de los Mas cielos Deus dos céus ya había sacado a já José, tinha tirado José, ya había sacado a já tinha Jesús, tirado Jesus, ya lo había escondido já en tinha Egipto. escondido no Egito. El diablo pensó O diabo por acá, pensou por aqui: ya me deshice de él. eu já me desfiz dele. Um mais, mais que acabo de matar. que acabo de matar. Podemos seguir teniendo Podemos fiesta, continuar tendo festa sem saber que que Deus havia escondido a a seu filho, que era rei por um tempo. Así es que después, Assim que depois, quando quando Herodes morreu, entonces então um anjo veio e le dijo a e José, disse a José: já podes voltar, porque o que buscava a morte do menino já morreu. toma a su mujer, José pega sua mulher, niño, o menino, regresa a su e tierra. volta à sua terra. Voy bien? Vou bem? Él regresa a Nazaret, Ele volta a Nazaré. y el niño E o menino começa a crescer. Y el niño crecía, E o menino crescia em em graça e e em sabedoria para com Deus e para com os homens. El diablo no sabe. O diabo não sabe. Así es que Assim que um dia, quando tem años, 30 anos, hay otro personaje tem outro personagem que el diablo está que o cuidando. diabo está cuidando. El diablo lo está O cuidando. diabo está cuidando. Se llama Juan el Bautista. Está seguindo de perto, se Porque chama de João repente, Batista, porque de repente, desierto, no deserto, viene Juan vem João para decirle a la para gente, dizer às pessoas: arrepiéndanse arrependam-se e convertam-se dos seus maus caminhos e voltem para Jeová. Assim que ele começava a batizar pessoas, quando ele estava batizando pessoas, a multidão que se juntou começou a perguntar a João: vou bem até aqui? Grite forte. Disseram a João: é você o que tinha que vir? E João diz: não sou eu, mas vem depois de mim um que é maior do que eu. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Assim que, quando ele disse isso, de repente João está batizando pessoas e olha, e entre a multidão tem um que está se destacando. Há um que é diferente. É o verbo de Deus feito carne. É o amor de Deus encarnado. Se chama Jesus. Se move entre as pessoas. E João começa a dizer: é aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Entre a multidão, Jesus dá uns passos para frente. E o diabo começa a se espantar. Nós não tínhamos matado, não tínhamos acabado com ele. Da onde ele saiu? E o diabo olha como Jesus começa a entrar na água e se aproxima de João e diz: você tem que me batizar. Primo, você tem que me batizar. Você sabe a Bíblia? Verdade que sim? João diz: não, eu não te batizo. Não, sim, você tem que me batizar. Não, sim, você, eu. Bom, a Bíblia diz que quando pegou Jesus e começou a batizá-lo e desceu a água, e quando levantou da água, os céus começaram a se abrir. Se ouve uma voz que diz: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer.
El diablo O diabo está así de lejos. está assim de longe, Está viendo la está escena. vendo a cena E está e dizendo, está dizendo "Que está passando?" o que está acontecendo. E quando está assim, E quando está assim, dizendo, dizendo "Que está passando?" o que está acontecendo, Jesus acaba de se levantar del agua. da água. La voz se A acaba de voz oír. acaba de se E ouvir. a Bíblia E a diz Bíblia diz que que o Espírito Santo começou a descer como em como forma de pomba sobre sua sobre cabeça. sua cabeça. Você tem que Ah, entender você esto. tem que entender isso. O diabo começa a se preocupar. Hay uno más Tem um mais que que tem sinal del cielo dos céus sobre su sobre a cabeça. sua cabeça. Hay uno más Tem um mais que el Espíritu que o Espírito Santo caminha sobre ele. Así es que fue el diablo. Assim que foi o diabo E e juntou juntou a a todos os seus demônios. Juntou a todos los demonios. Juntou a todos os demônios. Hizo un team back. Ele fez tipo como um time. Así dijo. E assim disse: ¿Qué vamos a hacer? que vamos fazer? Ese cuate, Esse homem, esa persona, essa pessoa, tiene algo ele especial. tem algo especial. O que vamos O que fazer? vamos fazer? Mientras, Enquanto, así es que Jesús, assim que Jesus, es levantado que é del agua, levantado da água, ajá, aham, empieza el Espíritu começa o Santo Espírito Santo y lo empieza a llevar. e começa a levá-lo. El diablo dijo, O diabo diz, en aquel equipo, para aquela equipe, primero vamos a primeiro probar, vamos provar, porque no porque não sabemos sabemos si es verdad. se é verdade. Así es que el Espíritu Assim que o Santo Espírito Santo tomó a Jesús pegou Jesus y lo llevó e al o levou ao desierto. deserto. Y en el E desierto, no deserto, el o diabo queria provar, queria provar probar, Jesus. lo metió en prueba, Colocou em provas, lo puso en tentación. colocou em tentação. Y el diablo dijo, O diabo disse: ¿será que fue profeta? será que é profeta? Y entonces dice, Então disse: si eres hijo de se é Dios, filho de Deus, manda estas manda que piedras essas pedras que se conviertan se en pan. transformem em pão. Porque o sinal de los dos profetas era que pudessem converter pan en el desierto. pão no deserto. Mas Jesus, sabendo y conociendo al e diablo, conhecendo o diabo, le dijo algo así: disse algo assim: no solo de pan não só de pão vivirá el hombre, viverá o homem, sino de toda senão palabra de toda palavra que sale de la que boca sai de da Dios. boca de Deus. Y el diablo se quedó E o así. diabo ficou assim: ¿Es é o no es? ou não é? Porque no convirtió Porque não converteu las piedras as pedras em pão. E ele dijo, Ele disse: a la mejor, talvez, si no es profeta, se não é profeta, a la mejor talvez es sacerdote. é sacerdote. Y los sacerdotes, E os sacerdotes, la señal, o sinal, así es que tomó assim a que Jesús pegou Jesus y se lo llevó al e templo, levou ao templo, y lo puso e o colocou en el pináculo, no cenáculo, en la parte más na parte alta, mais alta, y dijo, e disse: si eres hijo de se Dios, és filho de Deus, aviéntate, se jogue, porque entonces porque tú então você tendrías autoridade. teria autoridade, E e Deus Deus enviaria seus anjos que não te passara que não nada. acontecesse nada com você. Pero Jesús Mas Jesus se paró, se levantou E lhe dijo, e disse: no tentarás, não a Jehová tentarás tu ao Dios. Senhor teu Deus. Y el diablo E o dijo, diabo disse: yo no entiendo, eu não entendo, ya no sé, eu já não sei, ¿es profeta é profeta o será ou sacerdote? se será sacerdote? Y dijo, E disse: ya sé, sei, si no es profeta, se não é profeta y no es e não é sacerdote, sacerdote, a lo mejor es, talvez é. así es que tomó a Assim que Jesús pegou Jesus y se lo llevó e o levou a um monte a um alto monte muito alto e lhe mostrou e mostrou a ele todos todos os reinos da terra. ¿Por qué? Por quê? Porque la señal Porque del o rey sinal do rei era qué cosa? era que coisa? Que conquistara Que conquistasse reinos los e trajera os trouxesse al reino. ao reino. Así es que le dijo, Assim que disse: todos todos estos esses reinos tuyos, serão seus si tan solo se é somente prostrado me adorares. me adorares. ¿Me está siguiendo? Está me seguindo? Así es que Jesús se Assim para que Jesus se levanta, se queda para, viendo. fica olhando E lhe diz, e diz: al Señor Jehová ao tu Senhor Dios, teu Deus a Él adorarás, adorarás e e solo somente a Ele solo a Él servirás.
Así es que el diablo Assim que o diabo, sigue rascándose la ele cabeza. continua coçando a cabeça. Yo no sé. Eu não sei. La Biblia A dice Bíblia diz que el diablo que o diabo se apartó de Jesús se apartou de Jesus por un tiempo. tempo. Mientras tanto, Enquanto isso, Jesus Jesus está listo para está comenzar. pronto para começar. Porque a Bíblia Porque a dice Bíblia diz que saiu que saiu do deserto dessas tentações, dessas tentações, lleno, cheio, lleno, cheio, lleno, cheio, lleno cheio del Espírito do Santo Espírito de Deus. Santo de Deus. e chegou a Nazaret, a Nazaré, o lugar onde ele criado. havia sido criado. E no dia sábado, E no dia sábado, se meteu à sinagoga. ele entrou na sinagoga. E no momento E no momento que havia que que tinha ler que a ler a palavra palavra de Deus, ele ele disse: Déjeme leerla. deixe-me ler. E quando ia E ler, quando ia ler, tomou o rollo de pegou o Isaías, rolo de Isaías, abriu a palavra, abriu a palavra, desplegou o rollo, ele abriu o rolo, buscou por los capítulos buscou os 60, capítulos 60 e e começou a ler. algo que diz Algo assim, que diz assim: el Espírito porque de o Jehová Espírito do Senhor está está sobre mim, porque me ungiu el Senhor e me ha e me tem enviado para dar boas novas a los aos cautivos. cativos. Ele estava dizendo: el Espírito o Espírito de Deus está está sobre mim, e o Espírito e o Espírito de Deus me ha ungido. me tem ungido. O O diabo começa a estar louco, fica louco de raiva. Tem um mais que caminha com o sinal dos céus sobre a sua cabeça. Juntou a todos os demônios. Está bem se lo platico Está assim? bem se eu falo assim, ilustro assim? Lo que uno tiene que hacer O que alguém tem que fazer para que eles Bíblia. aprendam Bíblia? Juntou a todos os demônios e disse: ¿Qué vamos a o hacer? que vamos fazer? Alguns Alguns demônios disseram: é é que não sabemos se deverá ser se ele é de verdade ou não é. A Bíblia diz, as profecias dizem, mas não sabemos o que faremos. E E o diabo disse: sigámoslo de cerca. vamos acompanhá-lo de perto Vamos observá-lo. e vamos observá-lo. Vamos Estar observando. E mientras ellos Enquanto estão eles estão fazendo sua estratégia, Jesus saiu da cidade e chegou a um lugar a um lugar deserto. E havia uma multidão que estava seguindo. A Bíblia diz que quando quando a multidão se contou, eram 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. 5.000 homens. Ele estava pregando. Tinha sinal do céu sobre a sua cabeça. Ele está pregando para que se aproximem seus discípulos e se aproximem seus discípulos e digam: Jesus, 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 já é tarde. Deixe que eles virem, porque não tem pão para que eles comam. Ele disse: o que vocês têm? Trouxeram a ele alguns poucos pães e uns peixes. E ele disse: para que vocês saibam que toda a palavra de Deus é cumprida em mim e que sou profeta de Deus Altíssimo. Ele, levantando os pães, deu graças aos céus e começou a parti-los, porque era profeta de Deus, podia produzir pão no deserto. Assim que agora o diabo começa a colocar-se muito nervoso e já não sabe para onde vai. Agora que tem feito sinal, sabe que tem Espírito de Deus, tem que fazer algo. Mas enquanto está pensando: o que vou fazer? O que eu vou fazer? Jesus caminha, as meses vêm passado e Jesus está caminhando. Enquanto caminha, entra no templo. E quando entra no templo, olha os cambistas e aos cobradores de impostos. E aí os zelos de Deus, o ciúme de Deus, assim que pega um chicote e começa a jogar para fora e diz: minha casa, casa do meu pai, será chamada casa de oração. Mas vocês têm feito em covil de ladrões. E começa a expulsá-los. As pessoas chegaram com ele e perguntaram, nervosos:
Com que autoridade você faz essas coisas? E ele diz: sou sacerdote de Deus. Eu sou o sumo sacerdote de Deus Altíssimo. Essa é minha casa e tenho autoridade na casa do meu Pai. O diabo está puxando seus cabelos. Ele já comeu suas unhas. Ele já não sabe o que fazer. Esse homem tem feito 2 sinais. Ele diz a todos os demônios: acabemos com ele. Tem que matá-lo. Assim que vai e fala com Judas e diz: moedas, prata, dinheiro, money, peso, baro, dólar, moeda. E Judas diz: moedas, prata, shopping, minha mulher. Sim. E o diabo começa a convencê-lo. E vem Judas e traz Jesus. Assim que com um beijo na bochecha, os que vão prendê-lo reconhecem quem é Jesus. Os guardas, eles prendem Jesus. Aí vai Jesus preso, a caminho ao pátio, à prisão. O diabo começa a fazer festa. Mas não sabe que o que está indo é filho do Deus Altíssimo e que tem sinal sobre a sua cabeça. Aí chega Jesus, chega ao pátio, e no pátio eles começam a julgá-lo. O Sinédrio o julga, mas eles não têm autoridade para matá-lo. Assim que tem que levá-lo com os romanos. Chega Jesus com os romanos. Os soldados romanos pegam ele preso, colocam no pátio, na prisão. A Bíblia diz que começaram a colocar uma venda sobre seus olhos. E ele, com os olhos vendados, começaram a golpeá-lo. E bofeteavam de um lado e de outro. E diziam: se você é profeta, diz-nos quem te bateu. Mas a Bíblia diz que meu Senhor não abriu a sua boca. Não abriu sua boca. Como cordeiro que vai ao matadouro. Assim foi. Aguentou com domínio próprio. E não abriu sua boca. Eles burlavam-se. Ele não é profeta. Ele não é profeta. Outro soldado disse: diz que é rei. E foram e teceram uma coroa de espinhos. E colocaram, empurraram assim abaixo, para que a sangue começasse a escorrer. E disseram, e faziam chacota: aí está o rei. Aí está o rei. Mas a Bíblia diz que o meu Senhor não abriu sua boca. No final, pegaram Jesus e levaram ante Pilatos, que era a única autoridade que tinha o juízo final para saber o que ia acontecer com ele. Você está comigo? Vamos, grite. Esse é Jesus a quem eu adoro. A Bíblia diz que pararam diante de Pilatos. Pilato é a autoridade. É o governador. Ele está parado aí. Já tem todos os golpes, todos os roxos, todas as pancadas sobre a sangue seca, o sangue seca sobre sua cara. E Pilatos pergunta: o que aconteceu com você? Por que te entregam? Mas a Bíblia diz que Jesus não abriu a boca. Pilatos fica nervoso e diz: eu tenho autoridade para te dar vida ou para te dar morte. E você fica calado diante de mim. Jesus abriu sua boca pela primeira vez e disse: você não teria autoridade sobre minha vida, a menos que o Pai tivesse te dado autoridade.
Pilatos, confundido, olha para ele e diz: só vou fazer uma pergunta. Só vou fazer somente uma pergunta. E diz a Jesus: por acaso você é rei? E Jesus responde a Pilatos: você disse. O diabo agora está mais do que espantado. Está determinado a acabar com ele. O diabo vai com todas as pessoas e sussurra no ouvido que crucifiquem-o. Assim que as pessoas, a multidão, começa a gritar: crucifica-o! 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 Pegam Jesus e pregam suas mãos e seus pés, levantam a cruz, e o diabo olha e diz: eu vou acabar contigo. Mas o diabo se esquece que ele é profeta. O diabo se esquece que ele é sacerdote. O diabo se esquece que ele é rei de reis e senhor dos senhores. Já tinha cumprido o sinal do profeta. Já tinha cumprido o sinal do sacerdote. Mas agora está na cruz. Aí na cruz, Jesus disse: Pai, eu te entrego o meu espírito. E ao instante, morreu. O diabo disse: eu ganhei. Pronto. Outros 400 anos de fazer festa. Mas ele não sabia que era rei de reis. A Bíblia diz em Efésios que então, quando ele morreu, antes de ascender ao seu Pai, ele tinha que descer. E descendeu às profundezas da terra. E quando chegou às profundezas, ele se encontrou com algo novo. Ele se encontrou com a morte e disse: morte, ninguém te conquistou, mas vem um que é rei de reis e senhor dos senhores. E o sinal do reino é que conquistar algo que ninguém havia conquistado para ter domínio sobre ele. Morte, onde está teu aguilhão? Morte, onde está teu ataúde? E ao terceiro dia, a destra de Deus o tomou de abaixo e o levantou e o ressuscitou. E a morte foi conquistada para que você e eu tivéssemos vida eterna em Deus. Vamos, diga: esse é Jesus a quem eu adoro. O diabo não pode ver, porque colocaram Jesus morto dentro de uma tumba e o fecharam com uma pedra. O diabo está fazendo festa com seus amigos, está fazendo festa porque Jesus está morto. Ele não sabe. 3 dias depois, ele ressuscita e começa a fazer algo que explode a cabeça do diabo. Ele começa a caminhar entre as cidades e aparece aos seus discípulos. O diabo está fazendo festa com todos os principados e potestades e hostes de maldade. Aí está fazendo festa, porque ao outro lado, no outro quarto, estão todos os discípulos de Jesus. Todos os discípulos de Jesus estão temerosos, estão com medo, estão com vergonha, não sabem o que fazer. Eles têm medo, mas o diabo não sabe que Jesus ressuscitado pode entrar,
Segundo João, capítulo 21, e diz que onde estavam os discípulos, os apóstolos, estava a porta fechada. Mas ele, passando pela porta, apresentou-se a eles e disse: paz seja convosco. O diabo está no outro quarto e começa a ouvir. Ele fica congelado e diz: eu conheço essa voz. Eu conheço essa voz. Jesus no outro quarto diz a Tomé: Tomé, olha minhas mãos. Tomé, coloca as tuas mãos e toque o meu lado, para que você veja e possa crer. Eu sou eu. E quando ele disse, sou eu, o diabo se voltou louco. Por 40 dias, Jesus apareceu aos seus discípulos, falando sobre acerca do reino. O diabo está louco. Agora eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Eu não posso matá-lo novamente. Eu não posso matá-lo novamente. Eu não posso matá-lo novamente. Porque tem uma lei que eu não posso quebrar. Porque a palavra de Deus diz que é dado para os homens que morram uma só vez. Assim que Jesus aparece aos seus discípulos, e um dia está caminhando com eles, e eles caminham com ele, fora da cidade, ao deserto. E quando estão longe da cidade, a Bíblia diz que de repente uma nuvem começou a levantá-lo. E eles olharam a Jesus como ia, e diziam: Jesus, não vá, não nos abandone. E ele diz: a vocês convém, é bom para vocês que eu vá, porque se eu vou, o Pai enviará sinal dos céus sobre suas cabeças. Aí eles veem ele, como a nuvem vai levantando ele. Aí está, até que desaparece. Nos céus começa uma cena. Assim está Deus, Senhor dos senhores, Deus santo, sublime, altíssimo Deus, sentado no seu trono, trono de autoridade, trono de graça, está sentado. Quando os anjos começam a dizer: teu filho já vem. Teu filho, a quem você tanto ama, já está vindo. Deus se levanta do seu trono e diz assim: todas as escrituras e todas as profecias falavam sobre ele. Todas as profecias se cumpriram nele. Tudo que ele falou era palavra minha. Ele é profeta de Deus. Abram a porta. Salmo 24. Assim que de repente as portas se abrem. Do outro lado está o Cordeiro, o Messias, o Cordeiro que venceu e começa a entrar na presença do seu Pai. Mas ele já não está caminhando apenas como profeta, também está caminhando como sumo sacerdote, que entra no lugar santíssimo, carregando o sangue do Cordeiro, que é a oferta do propiciatório para a salvação de todo o povo. Deus tem que dizer: Ele é sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Aí está Jesus, como sumo sacerdote, trazendo suas primícias, apresentando para Deus. Deus, seu Pai, diz: verdadeiramente, você é profeta de Deus. Verdadeiramente, tu és sacerdote de Deus Altíssimo. Agora, vem e senta-te a meu trono, porque se és rei, tens que sentar no meu trono e reinar pelos séculos dos séculos. E deu um nome
que é sobre todo nome, para que o nome dele seja toda doença dobre e toda língua confesse que ele é o Senhor para a glória do Deus Altíssimo. Vamos, grite. Há sinal dos céus. Você pode sentar. A história ainda não acabou. Eu tenho 30 segundos. Você me dá uns minutinhos mais? Se você quer que sim, diga forte. A Bíblia diz que está sentado à destra do Pai, no trono de glória. O Pai diz a ele: filho, você fez muito bem, fantástico. Eu vi você na terra. Somente você disse o que eu te dizia. E somente você fez o que você me viu fazer. Filho, tem algo mais que eu posso fazer por você? E o filho diz: pai, sim, tenho que te pedir algo. Ele disse: o que você quiser, filho. E ele disse: deixei em Jerusalém, no aposento alto, 120. Eles ainda não têm sinal dos céus sobre suas cabeças. Mas se você soprasse, porque a Bíblia diz, Atos capítulo 2, que quando eles estavam orando, unânimes, no aposento alto, o vento de Deus começou a soprar. E o Espírito de Deus começou a repartir eles, sinal dos céus, como chamas de fogo, sobre a cabeça deles. E então o diabo começou a gritar: não é possível. Eu vi como ele subiu. E eu pensei: isso já acabou. Eu me desfiz de um. Agora tem 120 que tem sinal dos céus sobre as suas cabeças. Está o pai e o filho. O pai diz ao filho: por que você quer que eu faça? Por que quer que eu faça isso? E o filho diz: eu vou dizer. O primeiro é lembrar o que diz a tua palavra. Joel capítulo 2, versículo 28. Nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Pai, eu tenho uma igreja. Pai, eu tenho uma igreja linda. É um pequeno grupo. Se reúne numa cidade. Se chama Fortaleza. Se juntam num lugar. Eles necessitam caminhar com o sinal do céu sobre as suas cabeças. O pai pergunta ao filho: por que você quer fazer isso? Ele disse: pai, você tem que entender. Eu tenho uma pequena igreja. Se juntam em Fortaleza. É uma das igrejas mais bonitas que eu conheço. Em Fortaleza. Porque a tua palavra diz que nos últimos dias derramaria do teu espírito sobre toda a carne. E diz assim: e vossos filhos e vossas filhas começarão a profetizar. O pai pergunta: por que queres fazer isso? Porque você quer que eles profetizem. E ele disse: porque se eles podem profetizar, o sinal do profeta é que haja pão no deserto. Você não está me entendendo? Terá gente em Fortaleza que esteja passando o pior dos seus momentos, que esteja passando pelo pior desses seus desertos, mas na casa de Deus tem palavra de Deus que produz pão para aquele que está no deserto.
Vamos, grite. Estão falando sobre nós. Disse o pai ao filho: mas filho, por que quer fazer isso? E ele disse: pai, você tem que entender. Tu tens que entender. Eu vou te lembrar o que tu escreveu no livro de Apocalipse, capítulo 5, por versículo 9 e 10, que diz assim: com seu sangue nos tem redimido de toda linhagem, povo, língua e nação. E diz: nos tem feito reis e sacerdotes. Os jovens terão visões. Por que quer fazer isso? Eu vou te explicar por quê, filho. Eu vou explicar por quê, pai. Porque no redor da igreja, na cidade de Fortaleza, tenho muitos filhos pródigos. E os filhos pródigos voltam a em si e dizem: voltarei à casa do meu pai. Porque na casa do meu pai tem abundância de pão. Filho, por que você faz isso? Pai, porque antes de vir a tua glória, eu deixei a eles meu nome. Eu deixei a minha igreja e a cada crente eu deixei meu nome, para que em meu nome eles tivessem autoridade. E eu pudesse contar com uma igreja que se levante em autoridade e diga ao diabo: você não vai passar daí, esse é o teu limite, você não vai tocar minha família, não vai tocar meus filhos, não vai tocar o meu matrimônio, em nome de Jesus, porque sou sacerdote de Deus. Você não vai tocar aos meus. Tem sacerdote nessa casa e tem autoridade para dizer: você vai embora daqui, vai embora daqui, vai embora daqui, em nome de Jesus. O pai diz ao filho: por que quer fazer isso? E ele diz: é muito fácil, porque com meu sangue eles agora são sacerdotes de Deus. Porque com meu sangue eu os lavei, agora eles são reis. E o sinal do reino, o sinal do reis, é que possam sair daqui e comecem a conquistar outras cidades e outros territórios e anexem ao reino. Eu quero levantar uma igreja que tenha sinal sobre a sua cabeça, que mudem a sua mentalidade e não digam: não posso, não tenho, não alcanço ou não chego, mas que diga: o Espírito do Senhor está sobre mim, ao redor de mim, e diz: em mim tem sinal dos céus sobre a minha cabeça. Coloque-se de pé no seu lugar um momento. Levante sua mão, ponha sobre a sua cabeça e diga: Pai, não quero voltar a ter um só dia da minha vida sem ter sinal dos céus sobre a minha cabeça. Vem, Espírito de Deus, e enche este lugar. Vem, Espírito de Deus, e enche essa casa. Põe sinal sobre meus filhos, sobre a minha casa, sobre o meu casamento, sobre meus pais, sobre meus irmãos. Põe sinal dos
céus, que o diabo se espante, que o diabo pente, porque tem um exército que tem sinal dos céus sobre a sua cabeça. Vamos, ore um minuto, que haja oração, de oração neste lugar. Eleve a sua oração, eleve o volume da sua oração e diga que tenha sinal dos céus sobre a minha cabeça. Vamos, ore, ore, ore. Baje su mano. Baixe sua mão. Abra sus ojos. Abra seus olhos. Míreme acá. Olhe para mim. Este es el corazón. Esse é o coração de Deus. Mi Dios Meu Deus formou uma igreja que ninguém pode detê-la. Meu Deus formou uma igreja que tem a capacidade de profetizar a vontade de Deus. Meu Senhor formou uma igreja com coroas sobre as suas cabeças. Assim que eu quero dizer que se nos últimos dias, as últimas semanas ou os últimos meses da tua vida têm sido difíceis e sentes que o diabo está sobre você e não tem deixado você avançar, hoje você pode dizer: diabo, tem sinal dos céus sobre a minha cabeça. Assim que esse é meu convite. Enquanto a adoração acontece, se você quiser, se essa palavra tem feito você entender que a vida que Deus quer é uma vida no Espírito Santo, então você pode sair do seu lugar e pode vir aqui à frente e pode dizer: me enche desde a ponta da minha cabeça até a ponta dos meus pés. Enche-me, enche-me e põe sinal dos céus sobre a minha cabeça.